Quer dizer, o Senado não pode ser um balcão de negócio em que cada nomeação, cada indicação vira uma barganha de emendas e cargos. Ali é para você defender o interesse público, né? Você defender o que é correto. Houve uma aliança da direita com o senador, presidente da Casa, Davi Alcolumbre, nessa derrota do Messias que o senhor acabou de mencionar. O que o senhor acha do ensaio dessa aliança? Ela pode se repetir, ela pode perdurar, por exemplo, para a próxima legislatura? É o Davi Alcolumbre tentando se manter como uma figura de proa, talvez até ser reconduzido ao cargo com o apoio da direita, caso a Se direita eu for seja senador, majoritária? eu não voto no Alcolumbre de jeito nenhum. Acho que o Alcolumbre foi o pior presidente do Congresso Nacional da história. Uma postura vergonhosa, totalmente oportunista. E essa vitória agora da direita, entre aspas, em rechaçar o nome do Messias, ela se deve muito menos às articulações, pelos bons motivos que poderia ser, da falta de imparcialidade, do excesso de engajamento político ideológico, partidário, e se deve muito mais ao medo do Alcolumbre que entrasse um ministro que desse respaldo ao André Mendonça para avançar na investigação do Master. Essa é a verdade. Não queriam alguém que desse apoio ao André, que está fazendo um bom trabalho nessa investigação do Master. E para evitar que reforçasse o time de investigação do Master, não deixaram o Messias passar. Então foi um erro ou um acerto se aliar ao Alcolumbre para derrotar um indicado de Lula? Nesse caso, eu acho que derrotar o indicado de Lula era algo maior. Então, por Mas era um conveniência... indicado defendido pelo André Mendonça, indicado por Bolsonaro. Não importa, mas o fato é que o André Mendonça ele tem uma visão interna do Supremo Tribunal Federal muito dele de ter um aliado. Eu, por exemplo, se tivesse tido a oportunidade de dizer ao André, com quem eu fui colega e ministro, que acho que era um erro apoiar o Messias, ainda que ele tenha uma visão de que o Messias é evangélico, uma pessoa correta, eu não tenho avaliação pessoal do Messias porque não o conheço. Mas acho que os cargos de Supremo, e aí o Zema tem defendido isso, acho que tem muita razão, primeiro tinha que ser para pessoas acima de 60 anos. Segundo, sem nenhum vínculo político, partidário, ideológico. Claro, cada um tem suas convicções, é normal. Mas você ficar indicando gente com vínculo político partidário, do grupo A, do grupo B, tinha que ser uma indicação técnica, de gente com experiência, sobretudo se já vier da magistratura. Então, acho que rechaçar, repito, o nome do Messias foi a decisão correta. Entretanto, pelos motivos errados que deram viabilidade a isso. Quer dizer, o Alcolumbre não fez o juízo de valor nos princípios e métricas corretas que eu estou dizendo aqui. Convergiram. No fundo, ele usou a direita para se blindar de um aprofundamento das investigações do Master, claramente. Agora, a direita está se aliando ao Centrão não só nesse caso, mas em vários outros. Por exemplo, a disputa no estado de São Paulo. Ontem foi confirmado que André do Prado, do PL, que o senhor chama de filhote do Valdemar Costa Neto, porque é um aliado muito próximo a Valdemar. E foi cria do Valdemar. Foi defendido por ele, e é presidente da Lesp, né? Portanto, ocupa um cargo importante, e foi defendido para ser o indicado aqui na chapa da direita, compor a chapa da direita na indicação, na candidatura para concorrer ao Senado de São Paulo. Qual a sua visão sobre isso? Isso sim, de direita? Como é que o senhor vê a aliança, muitas vezes pragmática, da direita com o Centrão? Dá para ganhar 100? Eu acho que dá para ganhar 100. Inclusive, o Bolsonaro virou presidente em 2018 sem nenhum envolvimento com o Centrão, portanto, prova muito bem que dá para ganhar se você for fiel aos seus princípios, inspirar confiança e tiver efetivamente uma proposta que seja verdadeira. Se aliar ao Centrão é a pior escolha. O Centrão ele é fisiológico, patrimonialista, na sua maioria corrupto. O Brasil sofre muito com os esquemas do Centrão, com o oportunismo do Centrão. Acho que a indicação do André do Prado como candidato do PL, supostamente com apoio do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, do bolsonarismo, e o Eduardo Bolsonaro verbalizou, acho que é uma decisão vergonhosa, para dizer o português claro. Porque coloca alguém que é centrão na veia. O André do Prado é cria do Valdemar. Valdemar, por sua vez, é o centrão, já foi do PT, já foi do Lula, já foi da Dilma, já foi preso no Mensalão junto com o Zé Dirceu. E ele tem uma cria chamada André do Prado, que é a sua imagem e semelhança. Ele foi eleito presidente da Assembleia Legislativa agora com o apoio do PT. Tem uma relação toda, tem um monte de prefeito do PL ligado ao André do Prado, que é gente de esquerda do PT e que fez ele não contra o Bolsonaro. Aliás, o próprio André do Prado, na eleição de 2022, foi contra o Tarcísio. Ele ficou do lado do Rodrigo Garcia. O que mostra que a origem deles não tem nada a ver com o bolsonarismo. Zero. Está se aproximando do bolsonarismo por puro oportunismo político eleitoral. E para piorar, evidentemente, o que a gente vê nessa situação como um todo? As pessoas que são de direita se frustrando mais uma vez com um acordo político de republicano não tem nada. O André não foi colocado como candidato ao Senado como prêmio de consolação. Tarcísio não quis colocá-lo como vice. E não quis colocá-lo como vice porque ele conhece, Tarcísio, o DNA dessa turma valdemarista do PL. Quando o Tarcísio entrou no DENIT para fazer a faxina da corrupção que havia na época do governo da Dilma, o pessoal que ele expurgou do DENIT, lá da área do Ministério dos Transportes, era justamente essa ala do Valdemar, do PL, que estavam tocando terror lá no Ministério dos Transportes. Então o Tarcísio já não foi para o PL na eleição de 22, porque não queria se envolver com esse pessoal e tampouco deixou colocar o vice do PL nesse momento, porque também sabe o que essa turma vai fazer. O senhor foi do PL, né? Eu fui do PL
por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi para o PL e nós, como bolsonaristas, seguimos o presidente, inclusive na expectativa de que quem mandasse no partido fossem os bolsonaristas. O senhor está defendendo uma espécie de purismo ideológico, mas essa ida do Bolsonaro para o PL, o fato de ele ter conseguido se eleger em 2018 só na direita, nessa coisa do outsider, mas depois ele só começou a governar de fato no segundo biênio com o apoio de Ciro Nogueira, com o apoio de Arthur Lira na Câmara, com o apoio do Centrão. Exato. Né? Não, é tudo verdade. Mas é verdade com um comentário. Ele fez o início do governo sem o Centrão, tentou avançar muito. Evidentemente, havia ali um erro de articulação política, e nisso foi um erro mesmo. O Bolsonaro entregou a articulação política para militares, e militar não entende nada de articulação política. O general Ramos, em especial, só fez pataquada no governo em termos de negociação. E aí o governo perdeu a possibilidade de negociar com o Congresso de uma maneira mais altiva e teve que abrir as portas para o Centrão, senão o Bolsonaro ia tomar impeachment. Só não tomou impeachment porque o vice era o general Mourão e ninguém queria o general Mourão de vice. Então, esse foi um dos motivos. Mas o fato é, quando você fala, olha, nós fomos para o PL, fomos no PL na expectativa de que o bolsonarismo, a direita, prevalecesse. E o que a gente vê é que eles usam os da direita e os bolsonaristas para fazer voto, que somos nós que temos voto, mas põe nos cargos-chave a turma da velha guarda do centrão fisiológico corrupto. Veja só, negociou-se apoio ao Alcolumbre e o Mota na eleição para a Câmara e para o Senado. Qual era o argumento? Vamos pegar comissões e vamos pegar as primeiras vice-presidências da Câmara e do Senado. Quem que o Valdemar colocou? Um deputado e um senador que votam com o PT. O deputado, inclusive, primeiro vice-presidente da Câmara, foi candidato pelo PT. Quero ouvir mais do senhor sobre essa indicação do André do Prado. É a segunda vez, né, que o senhor é preterido pelo bolsonarismo. Aconteceu ali na campanha municipal, quando escolheram o Ricardo Nunes, agora nessa disputa pelo Senado. E o Eduardo Bolsonaro se colocou, inclusive, como suplente do André do Prado. Até uma forma que mimetiza, de alguma maneira, o bolsonarismo abaixo do Centrão em São Paulo. O senhor tem essa impressão também? E quero ouvir como é que fica a relação do senhor com a família Bolsonaro depois de ter sido preterido aí mais uma vez nessa composição de chapa. Bom, Gayer, na eleição municipal em São Paulo, eu tinha 18%, 19% mesmo antes de ser candidato. Ao invés de prestigiar o terceiro deputado mais votado do partido, o Valdemar preferiu prestigiar os acordos, os negócios que tinha com a prefeitura. Eles tinham Secretaria de Meio Ambiente, 2 subprefeituras, ou seja, era um negócio, né? O negócio do apoio do PL ao Ricardo Nunes, em detrimento de um candidato com muita força política, ex-ministro, ex-secretário, deputado federal com 640 mil votos. Eu fui rifado pelo Centrão, fui rifado pelo esquema de negócio que o Centrão normalmente faz. Diante desta situação, eu falei, eu não posso passar por essa situação novamente. Saí do PL, fui para o Novo, que é outro patamar, não tem negociata, não é esse mercado de pulgas, e efetivamente tenho à minha disposição a escolha da vaga. Eu escolhi ser candidato ao Senado. Obviamente que nessa situação de eu estar em outro partido, eu sabia que ia ter uma necessidade de negociar para que o PL não lançasse ninguém, portanto tivéssemos só 2 pré-candidatos, Derrite e eu. Né, para que a direita efetivamente possa ganhar dos 2 candidatos da esquerda. O que a gente vê na prática? O Valdemar, de novo, pegando a força da direita e colocando alguém do Centrão, sua cria política, o seu filhote, como eu brinco aqui, o filhote do Valdemar, o André do Prado, criado a sua imagem e semelhança, seu protegido ali da região do Alto Tietê. O que acontece na prática? Usou a direita para colocar o nome do André. E pegou o Eduardo e colocou ele de vice, quer dizer, suplente, perdão. Então, nesse caso, você vê que há, de fato, como você colocou, um rebaixamento. Está usando a direita, essa imagem, não, mas ele é suplente. Suplente não é nada, alguém acredita que um senador, André do Prado, vai abrir mão se ele fosse eleito? Não vai de jeito nenhum. Mas fosse eleito e abrir mão para assumir o suplente, só se você acreditar em Papai Noel para achar que isso vai acontecer. Então, de fato, o Valdemar, em todas as oportunidades que teve de ocupar cargos chaves com valdemaristas e tirar bolsonaristas, tem feito isso. Fez isso na Câmara, fez isso no Senado, faz isso nas candidaturas Brasil afora e está tentando fazer aqui no Estado de São Paulo. Mas a reação das mídias sociais, das pessoas, não os teleguiados, que são funcionários de deputado e de governo, mas das pessoas em geral, está sendo de grande repúdio a essa manobra venal, suja e querendo usar a direita realmente para eleger alguém que é centrão na veia, como o André do Prado. Marcela Matos faz a próxima pergunta. Deputado, boa tarde. Há uma aposta dentro do bolsonarismo de que o senhor vai acabar retirando a sua candidatura, porque há o entendimento de que ela pode ali, inclusive, atrapalhar a candidatura de Guilherme Derrite, né, já que vai fragmentar a direita. Então, o senhor, de fato, estaria disposto a ceder, né, nessa candidatura? E também eu gostaria que o senhor comentasse sobre o Novo, né, e a possibilidade do Zema compor uma chapa com Flávio Bolsonaro como vice, ou se o senhor acha que ele deve manter a candidatura até o final.
Olha, eu acho, primeiro o seguinte, não há nenhuma hipótese de eu retirar a candidatura para prestigiar o filhote do Valdemar ou quem quer que seja. Isso não vai acontecer. Eu vou seguir com a minha candidatura até o fim. Como eu disse, o Novo não é o PL, não é mercado. As pessoas não vão conseguir comprar o Novo para me tirar a legenda, como fizeram na eleição em 2024. Isso não vai acontecer e eu digo com toda a convicção, eu vou seguir até o fim e nós vamos tocar essa eleição e nós vamos ganhar. Vamos ganhar dos dois da esquerda ou das duas da esquerda. Por outro lado, com relação ao Zema, o Zema é excelente candidato. Eu reputo como o melhor candidato, o mais preparado, com experiência administrativa em Minas Gerais, 2 vezes governador, reeleito em primeiro turno lá em Minas Gerais. Então, o Zema tem realmente muito conteúdo, só que ele não tem o nome do Bolsonaro. Obviamente, o nome do presidente Bolsonaro, justificadamente, é muito forte na direita. Então, o Flávio, nesse ponto, leva vantagem sobre o Zema. Se prevalecer essa posição do Flávio à frente do Zema, e eventualmente for o Flávio para o segundo turno com o presidente Lula, o Zema vai apoiá-lo. E, obviamente, se acontecer o inverso, acho que apoiarão o Zema também. Com relação à questão de vice, não houve nenhum convite. A verdade é que o PL, ligado ao Valdemar, a visão lá do Rogério Marinho, o PL mais pragmático, para não dizer centrão na veia, não quer um cara correto, independente, honesto, né, e que não se envolve em maracutaia como o Romeu Zema. Quer alguém do esquema, quer alguém que faça ali o jogo do centrão, que a gente sabe bem qual é. O Zema, é o que eu brinco, é o desmancha-roda. Ele é um cara tão correto, tão honesto, que quando chega na roda da malandragem, ele desmancha a roda. E, portanto, não sei se seria um vice desejável por esta ala mais negociante da turma do PL. Entretanto, e é preciso dizer isso, é o nome que o presidente Bolsonaro prefere. Infelizmente, o presidente Bolsonaro está isolado, não pode se manifestar, mas todos nós sabemos, e ele nunca escondeu isso, que o vice preferível para o presidente Bolsonaro do Flávio seria eventualmente o Romeu Zema. Agora, a turma do centrão fisiológico negociante não quer um cara como ele de vice, é óbvio. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte, mas eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários, o que você acha de tudo isso, lógico, para fazer jus aqui ao nome do canal, tá bom? Desejo vocês uma excelente quarta-feira, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.